Você tinha algum receio antes de conhecê-lo? Eu tinha receio de me aproximar demais dele e acabar discutindo política, e tinha medo de gostar dele, e isso ser um problema. Quando a maioria das pessoas se lembra de Rick Nelson, imagina um ídolo adolescente com uma voz perfeita e um sorriso fácil iluminando a tela. Mas Andy Dickinson viu um lado muito diferente dele. Um lado que poucos vislumbraram décadas depois de filmarem Rio Bravo juntos. Andy finalmente está se abrindo sobre como ele era de verdade no set. Por trás da imagem familiar de uma estrela impecável, havia alguém surpreendentemente gentil, atencioso e amável, capaz de aliviar a tensão com uma simples canção ou um gesto discreto. O que Andy presenciou deixou uma marca indelével em sua longa carreira em Hollywood. Uma conexão pequena, porém poderosa, que a acompanhou por anos. Vamos desvendar essa história raramente contada. A dinâmica do reencontro de Rio Bravo nos bastidores. Em 1958, nos estúdios rústicos de Tucson, Andy Dickinson e Ricky Nelson se conheceram durante as filmagens de Rio Bravo. O clima no set era de expectativa, enquanto o diretor Howard Hawks reunia uma equipe formidável que incluía John Wayne e Dean Martin. Ao mesmo tempo, dois rostos novos, Dickinson e Nelson, estavam prontos para causar impacto. Andy interpretava a impetuosa e determinada personagem, um papel que exigia um equilíbrio entre força e humor, e Ricky assumia o papel de Colorado Ryan, um personagem bem diferente de sua conhecida persona de garoto da vizinhança. Mesmo antes das câmeras começarem a gravar, a equipe sentia uma camaradagem natural se formando, construída sobre respeito e curiosidade mútua. Conforme as cenas se desenrolavam, essa química floresceu em algo natural e envolvente. Andy abordou seu papel com elegância e humor sutil, levando a sério a orientação de Rock enquanto aprendia a projetar autenticidade em cada tomada. Ricky, por sua vez, deu ao filme uma leveza igualmente cativante. Seja recitando diálogos do roteiro ou dedilhando seu violão ao lado, ele trouxe uma ternura que complementou as tensões subjacentes do filme e permitiu que os momentos mais sérios tivessem maior impacto. Essa energia gentil também se estendia à equipe. Ricky nunca foi distante ou arrogante, apesar de sua fama já imensa como ídolo adolescente. Andy se lembrava de que, entre as tomadas, ele frequentemente começava a cantar, ou compartilhava um sorriso discreto que ajudava a aliviar a pressão dos longos dias de filmagem. Até mesmo John Wayne, um homem que personificava os hábitos rudes do trabalho, entrava na brincadeira com as interrupções de Ricky. Ele simplesmente esperava enquanto Andy ensaiava sua atuação até que a paciência e o respeito mútuo estivessem bem estabelecidos. Anos mais tarde, Andy destacaria como aquele verão no set foi uma experiência transformadora para ela. Graças ao ritmo tranquilo e descontraído imposto por Hawks, o aprimoramento de sua atuação foi possível graças às risadas proporcionadas pelas interrupções espontâneas de Ricky. Embora a camaradagem da equipe fosse discretamente colaborativa, Andy considera esses elementos cruciais para o sucesso duradouro do filme. O que começou como uma sessão de fotos de rotina se transformou em uma exploração criativa que ajudou a cristalizar suas ideias sobre como interações genuínas e importantes podem elevar todos os aspectos da produção cinematográfica. Além das performances, Andy se lembrou dos pequenos rituais que se tornaram parte da rotina diária deles. O café da manhã, um cantinho tranquilo para repassar as falas juntos e as brincadeiras enquanto esperavam a montagem das cenas. Essas pequenas interações espontâneas criavam um ambiente acolhedor, no qual até os dias mais difíceis se tornavam um pouco mais fáceis de suportar. Andy enfatizou que esse espírito de união a tocou profundamente, ensinando-a que fazer cinema não precisa ser um trabalho, mas sim uma oportunidade de estar com amigos que realmente se importam uns com os outros. Mas havia outro lado de Ricky que realmente cativou Andy, e não tinha nada a ver com as câmeras ligadas. Era a visão que Andy tinha da presença de Ricky. Quando Andy Dickinson conheceu Ricky Nelson pela primeira vez no set de Rio Bravo, sua personalidade gentil e despretensiosa se destacou imediatamente. Ricky já era um nome conhecido como cantor e estrela de TV. No entanto, não havia nada da vaidade ou da arrogância que se poderia esperar. Andy ficou impressionada com a abertura dele, notando que, apesar da fama, ele não demonstrava a frieza que muitas vezes acompanhava jovens celebridades. Essa humildade e o interesse genuíno pelo trabalho causaram uma impressão imediata em Andy quando começaram a gravar suas cenas juntos. A presença tranquila de Ricky oferecia um contraponto à energia vibrante de seus colegas de elenco. John Wayne dominava uma sala com facilidade, e Howard Hawks
era conhecido por seu controle meticuloso sobre todos os aspectos da produção. Em contraste, Ricky frequentemente se mantinha reservado, sentado de lado, dedilhando um violão ou cantarolando uma melodia entre as tomadas. Seu jeito tranquilo criava um clima confortável, fazendo com que o set parecesse menos uma hierarquia e mais uma família criativa, trabalhando em conjunto. Conforme as filmagens avançavam, Andy passou a admirar o comprometimento de Ricky. Mesmo sendo um jovem de 18 anos, conhecido principalmente por sua música, Ricky demonstrava um nível de foco que lhe rendia respeito. Andy percebeu que ele nunca se apoiava em seu status de estrela e estava sempre disposto a absorver cada conselho que Hawks e os atores veteranos lhe davam. Ela costumava falar com frequência sobre a sinceridade dele, dizendo que Ricky se importava mais em fazer o papel direito do que com a própria imagem. Anos depois, em entrevistas após o término das filmagens, Andy dizia que Ricky influenciou o início de sua carreira. A abordagem gentil que ele demonstrava com todos, desde os outros atores até a equipe, marcou para sempre sua compreensão de profissionalismo. Para Andy, o charme de Ricky não era apenas superficial. Revelava um espírito centrado e uma alma gentil, tão genuína fora das telas quanto nelas. E essa autenticidade a acompanhou por toda a vida. Além desse instinto natural para cativar o elenco, Andy também se lembrava dos esforços discretos de Ricky para aprender durante os períodos de folga. Quando grande parte da equipe estava descansando, Ricky podia ser encontrado estudando os movimentos da equipe de dublês, conversando com os operadores de câmera ou fazendo perguntas sobre a iluminação. Isso impressionava Andy, pois em vez de se manter distante, ele demonstrava curiosidade por todos os aspectos da produção cinematográfica. Esse interesse em se aprimorar, especialmente vindo de alguém já tão famoso, impressionou Andy, mostrando que Ricky não estava apenas de passagem. Ele estava realmente envolvido com a arte da atuação. De colegas de elenco a parceiros de colaboração, a parceria entre Andy Dickinson e Ricky Nelson em Rio Bravo rapidamente deixou de ser apenas uma formalidade para se tornar um trabalho criativo genuíno. Mesmo no início das filmagens, Andy percebeu que Ricky não se contentava em simplesmente repetir as falas como estavam escritas. Ele era colaborativo, ansioso para explorar nuances que dariam vida aos seus personagens. Esse espírito colaborativo os diferenciou em um elenco repleto de gigantes de Hollywood e criou um ritmo natural entre eles, dando às suas cenas uma faísca espontânea. A força dessa parceria tornou-se ainda mais evidente à medida que compartilhavam mais tempo em cena. Hawks criou um ambiente que incentivava os atores a se ouvirem atentamente, e Ricky correspondeu ao desafio. Entre as tomadas, ele e Andy conversavam sobre suas cenas, trocavam ideias sobre seus personagens e sugeriam pequenos ajustes um ao outro. A abertura de Ricky ao feedback e o incentivo de Andy criaram uma confiança tranquila, que se encaixou perfeitamente na dinâmica entre eles. O que Andy mais admirava era a capacidade de Ricky de equilibrar sua natureza descontraída com um comprometimento genuíno. Mesmo sendo novato em longas-metragens, ele tratava cada cena com muita atenção. Ele nunca se apoiou em nenhuma celebridade ou status de estrela para se destacar em projetos e, portanto, seguia as instruções de Hawk ou fazia o que fosse necessário para o bem do filme. A combinação de entusiasmo contagiante e profundo respeito pela arte fez dele uma peça fundamental para Andy, ajudando-a a conduzir as cenas. Anos depois, Andy diria que a colaboração foi uma das mais tranquilas de sua carreira. Ricky tinha o dom de deixar as pessoas à vontade, sem jamais perder a concentração necessária para um bom trabalho. E isso criou um vínculo profundo, com lembranças muito agradáveis para Andy de sua experiência trabalhando com ele. Mesmo depois de várias décadas, as imagens de seu sorriso fácil e sua serena determinação permaneceram guardadas em espelhos, lembrando-a de que a magia na tela muitas vezes resultava de respeito, trabalho em equipe e uma mente aberta para ouvir. Foi também uma generalização instintiva de Ricky em relação a todos os envolvidos na produção que Andy notou, além da excelente sintonia entre eles no trabalho. Não se tratava de elogiar um cinegrafista por uma configuração inteligente ou confortar um membro júnior da equipe durante uma longa filmagem. A consideração de Ricky ia além de seus colegas de elenco. Esse hábito de considerar o todo como parte do processo criativo aprofundou a confiança no set e convenceu Andy ainda mais de que Ricky era, de fato, um talento, demonstrando um cuidado humilde e genuíno com aqueles ao seu redor.
quando Ricky surpreendeu a todos. Embora a maioria esperasse que Ricky Nelson simplesmente seguisse o roteiro em Rio Bravo, ele constantemente surpreendia a todos com pequenas escolhas inspiradas que tornavam seu personagem mais real. Andy Dickinson frequentemente se lembrava de que Ricky inseria um olhar ou um sorriso sutil em uma cena onde não era necessário, capturando algo genuíno e espontâneo. Esses pequenos toques instintivos deram à sua atuação uma autenticidade calorosa, que o diferenciou do típico papel de ídolo adolescente que ele poderia ter interpretado em um filme menor. Uma das surpresas mais memoráveis foi a participação de Ricky no famoso interlúdio musical com Dean Martin e Walter Brennan. Hawks os convidou para tocar My Rifle, My Pony and Me, como um breve alívio para a tensão da história, e Ricky se adaptou naturalmente. Andy se lembrou de que, embora ele geralmente se mantivesse reservado fora das câmeras, assim que pegou o violão e se juntou à música, ele se encaixou perfeitamente, como se já cantassem juntos há anos. Era um prazer observar e trabalhar ao lado daquela confiança tranquila. Fora das câmeras, as surpresas de Ricky frequentemente se manifestavam em um humor sutil. Andy observou que ele tinha um senso de timing intuitivo, escolhendo o momento perfeito para aliviar o clima. Ele soltava piadas secas que faziam a equipe rir, ou cantarolava baixinho em um canto enquanto esperava a próxima cena. Ele tinha um jeito bastante peculiar de deixar todos à vontade. Até mesmo Howard Hawks, que construiu toda a sua reputação sendo durão e direto no set, reconhecia que Ricky sabia ler o ambiente e oferecer um sorriso sempre que necessário. Essas surpresas eram algo que Andy sempre comentava. Ricky demonstrava seus atributos mais profundos, sendo sensível, elegante e criativo, sem forçar a barra da imagem perfeita criada por sua voz famosa. Esses pequenos, porém significativos, investimentos no filme refletiam, talvez de forma mais evidente, que Ricky era muito mais do que apenas um rosto bonito com uma voz famosa. Essas surpresas eram pequenos vislumbres do homem real. Ele era quieto e talentoso, e sua leveza permanecia muito depois da cena terminar. Ricky tinha um jeito de observar discretamente fora de seu trabalho diante das câmeras. Ele se detinha para observar o posicionamento da câmera e fazia perguntas aos técnicos de iluminação ou de som sobre o trabalho deles. Andy sentia que essa curiosidade genuína era rara para uma estrela do seu nível, especialmente uma tão jovem, e isso criava uma atmosfera muito tranquila de trabalho em equipe para todos. Isso demonstrava o quanto Ricky se importava com todos os aspectos da produção cinematográfica, conquistando assim um certo respeito não só dos atores e diretores, mas também de todos os que trabalhavam nos bastidores. O impacto de Ricky no moral da equipe. Desde o início da produção, Ricky Nelson deixou uma impressão discreta, porém duradoura, na equipe de Rio Bravo. Andy Dickinson costumava dizer que Ricky não se recolhia ao seu trailer entre as filmagens, como algumas estrelas costumam fazer. Em vez disso, ele circulava pelo set, conversando descontraidamente com todos. Apesar de sua imensa popularidade como cantor adolescente e estrela de televisão, ele era notavelmente acessível. Um jovem artista que tratava todos com a mesma cortesia, independentemente de sua função no set. Essa generosidade criou uma atmosfera de camaradagem que perdurou durante toda a filmagem. Andy observou que Ricky tinha um talento especial para animar as pessoas quando as longas horas começavam a pesar. Em dias particularmente árduos, ele podia pegar seu violão e cantarolar algumas músicas ou fazer uma piada leve que quebrava a atenção sem interromper a concentração de ninguém. Era uma habilidade sutil, mas essencial para manter o moral elevado e a energia constante. Howard Hawks, um diretor notoriamente pragmático, também apreciava esse lado de Ricky. Embora Hawks raramente tolerasse distrações, ele via com bons olhos as pausas bem-humoradas de Ricky, pois as considerava parte do que mantinha o set produtivo e colaborativo. Andy se lembra de ver Ricky sempre atento a todos, desde os assistentes de câmera até os dublês, fazendo questão de que se sentissem vistos e valorizados. Essa humildade inata e esse calor humano discreto fizeram com que as pessoas dessem o melhor de si. Muito tempo depois do término da produção, Andy ainda comentava sobre a surpresa de ter sido influenciada por Ricky no set, uma das surpresas mais agradáveis de sua carreira. Embora ele fosse, sem dúvida, a maior estrela do set, Ricky nunca se comportou como tal. Isso serviu como um grande lembrete para Andy do que realmente significa liderar. Ao longo de todos esses anos, Andy se lembrou desse tipo de liderança. Não a liderança estridente e egocêntrica, mas sim a abordagem discreta e humilde.
Ricky ensinou ao mundo que um bom filme é feito se importando com as pessoas do outro lado da câmera. E talvez o mais revelador tenha sido como Ricky encorajava os membros mais novos da equipe, que ainda estavam se adaptando à produção. Andy se lembra de ver Ricky conversando discretamente com os assistentes e aprendizes mais jovens, perguntando sobre suas expectativas e ouvindo atentamente suas respostas. Essas muitas interações de incentivo nunca viraram manchete, mas criaram uma mensagem duradoura de que cada membro da equipe importava, um sentimento que instilou ainda mais confiança em todos para darem o seu melhor. No entanto, o que realmente diferenciava Ricky não era apenas sua simpatia no set. Era o equilíbrio surpreendente que ele trazia para cada cena. Profissionalismo aliado à descontração. Quando Andy Dickinson relembra o trabalho com Ricky Nelson, uma das primeiras qualidades que ela menciona é seu equilíbrio único entre foco e diversão. Mesmo sendo uma sensação adolescente com legiões de fãs, Ricky levava seu trabalho a sério no set de Rio Bravo. Andy recorda que ele era invariavelmente pontual, educado com todos e rápido em assimilar as instruções de Howard Hawks. Apesar da pouca idade e da fama, Ricky se comportava como um ator experiente que respeitava a disciplina do cinema. Essa seriedade em relação à profissão nunca pareceu rígida. Andy observou que Ricky naturalmente equilibrava o trabalho com um humor leve e descontraído, que alegrava o ambiente, enquanto esperava as câmeras serem reposicionadas ou a equipe de iluminação terminar. Ele podia pegar o violão e tocar uma melodia conhecida ou contar uma piada baixinho que fazia todos sorrirem. Esses momentos não foram distrações. Eles criaram um ritmo no set que permitiu que a tensão diminuísse, mantendo todos engajados sem perder de vista os objetivos do dia. Andy valorizou especialmente a maneira como o toque leve de Ricky complementava seu próprio comprometimento com as cenas. Quer estivessem lidando com brincadeiras românticas ou diálogos sérios, Ricky chegava preparado e pronto para interagir com qualquer energia que ela lhe transmitisse. Seu humor descontraído manteve a relação leve e natural, permitindo que ambos explorassem as novas dinâmicas de seus personagens. Décadas depois, Andy refletiu sobre a capacidade de Ricky de transitar entre a brincadeira e a disciplina, o que o tornava uma pessoa com quem era um prazer trabalhar. É uma habilidade rara para alguém tão jovem, e isso deixou a marca de cada um. Mesmo depois de todos esses anos, esse equilíbrio permanece para Andy uma das qualidades mais memoráveis de Ricky. Um lembrete de que os melhores colaboradores conseguem encontrar afinidade, mesmo em meio a um trabalho sério. E, ao fazer isso, influenciou positivamente todos ao seu redor. Acima de tudo, Andy se lembrará de que Ricky aproveitava todas as oportunidades para aprender no set. Após um longo dia de filmagens, era comum encontrá-lo fazendo perguntas calmas e ponderadas sobre técnica, iluminação ou ângulos de câmera. Tão impressionada quanto o talento de Ricky, Andy sentia, era sua vontade de crescer. Ele não apenas havia se entregado ao papel, como estava a caminho de se tornar um ator o mais completo possível. Nos bastidores de Rio Bravo, a amizade entre Andy Dickinson e Ricky Nelson ia além do que as câmeras capturavam. Era uma amizade discreta, genuína e significativa. Andy recordou que, apesar da fama de ídolo adolescente, Ricky era acessível e gentil, tratando todos no set, inclusive ela, como iguais. Entre as gravações e as trocas de figurino, eles frequentemente encontravam um momento para conversar, compartilhando histórias sobre suas trajetórias muito diferentes no mundo do entretenimento e se encorajando mutuamente durante as longas horas de trabalho. Essa camaradagem era especialmente reconfortante para Andy, que ainda estava conquistando seu espaço entre gigantes de Hollywood, como John Wayne e Dean Martin. Ricky também estava se aventurando em um novo território, dando o salto da televisão e da música para o mundo do cinema. Essa sensação mútua de inexperiência criou um vínculo baseado em apoio e na compreensão mútua do nervosismo de cada um. Andy falou com carinho de como Ricky sempre se preocupava com ela e a cumprimentava com um sorriso acolhedor ou uma piadinha. Conforme a amizade se aprofundava, eles se tornaram o porto seguro um do outro no set de filmagem. Alguém a quem recorrer para um rápido estímulo moral ou uma conversa franca longe dos holofotes. Andy apreciava o humor gentil de Ricky acima de tudo, observando que sua personalidade fora das telas era ainda mais atenciosa do que o público poderia imaginar. Ficou registrado, e ainda está, que décadas depois do ocorrido, pequenos gestos de bondade e encorajamento se destacariam em sua memória tão claramente quanto qualquer cena roteirizada. Olhando para trás agora, Andy realmente considera Ricky um dos colegas de elenco mais gentis de sua carreira.
Depois de Rio Bravo, eles quase nunca interagiram profissionalmente, mas ela sempre guardou aquela antiga lembrança. Essa relação fora das telas com Andy era um lembrete de que as amizades formadas no set muitas vezes significam algo muito depois do fim da produção. Um testemunho duradouro da humildade de Ricky e da maneira gentil e acolhedora com que ele se relacionava com o mundo. E havia algo tácito sobre esse ritmo de amizade que Andy valorizava. Uma maneira de simplesmente desfrutarem do conforto um do outro sem a necessidade de preencher cada segundo com conversas entre as gravações. Eles se encostavam em uma carroça ou compartilhavam a sombra, desfrutando da companhia um do outro, enquanto o set ao redor deles dançava em meio à poeira e ao barulho. Esse tipo raro de confiança, Andy refletiu mais tarde, havia sido um conforto, algo que dizia muito mesmo sem palavras. Refletindo sobre o legado de Rio Bravo para Andy Dickinson, o legado do filme está para sempre entrelaçado com os laços iniciais que ela formou no set. Mesmo décadas após o lançamento do filme, ela continua a falar daqueles dias com profundo carinho. Em suas aparições em festivais de filmes clássicos da TCM e em entrevistas para a Variety, ela frequentemente afirma que fazer Rio Bravo foi uma das experiências mais marcantes de sua carreira. Não apenas pelo sucesso do filme, mas também pelas pessoas que a influenciaram durante esse período formativo. Em suas reflexões, Andy homenageia Ricky Nelson como uma dessas figuras-chave. Enquanto a maioria das pessoas se lembra dele como um ícone adolescente, Andy o descreve como um colaborador afetuoso que superou todas as expectativas. Mesmo aos 18 anos, Ricky demonstrava um compromisso sincero com sua arte e uma gentileza genuína que deixava todos à vontade. Andy observou que testemunhou essa integridade diariamente no set de filmagem, e isso mudou para sempre a maneira como ela pensava sobre o papel de ator. Esse senso de respeito mútuo e humanidade foi parte do que tornou Rio Bravo uma experiência criativa única. Andy frequentemente enfatiza que Howard Hawks cultivava uma atmosfera que permitia a todos darem o melhor de si, e a energia gentil de Ricky se encaixava perfeitamente nesse ambiente. O resultado foi mais do que um filme de sucesso. Foi uma série de conexões e memórias que continuam a importar muito depois dos créditos finais. Para Andy, refletir hoje sobre Rio Bravo é uma forma de honrar todos os momentos que a tornaram a artista e a pessoa que ela é hoje. Isso a ensina que o verdadeiro legado é medido tanto pelo afeto, quanto pelo reconhecimento e pela bilheteria. E então, houve a presença gentil de Ricky, sua disposição para ouvir e crescer junto com ela e o resto da equipe, o que agora representa para Andy uma das lições mais preciosas. De fato, esses pequenos gestos sinceros têm o poder de gerar um impacto duradouro. Andy menciona como, a cada exibição de Rio Bravo em festivais e outras ocasiões ao longo dos anos, novas gerações mantêm essas memórias vivas e vívidas. A cada volta às telonas, Andy sente com orgulho que o público ainda consegue apreciar a colaboração sincera que permeou a produção do filme, especialmente o espírito de cooperação gentil que Ricky trouxe para o set. Essa conexão contínua entre passado e presente a lembra de que um filme verdadeiramente grandioso jamais perde seu belo calor, não importa quanto tempo tenha passado desde sua produção. Quando a maioria das pessoas pensava em Ricky Nelson no final da década de 1950, pensava em um cantor de sucesso ou em uma estrela da televisão em As Aventuras de Ozzie e Harriet. Mas Andy Dickinson testemunhou um lado muito diferente dele no set de Rio Bravo. Em vez de se apoiar na fama ou cultivar uma imagem chamativa, Ricky se mostrou um estudante ávido de cinema, respeitoso com os atores e a equipe que já faziam filmes muito antes de ele sequer pisar em um estúdio. Essa atitude surpreendeu Andy, principalmente considerando que Ricky era tão jovem e famoso fora do mundo do cinema. Ela o observou ouvir atentamente as instruções de Howard Hawks, ajustar sua atuação tomada após tomada e colaborar de forma atenciosa com todos. Ficou claro para ela que Ricky não estava ali simplesmente para se aproveitar de sua popularidade. Ele estava empenhado em se tornar um ator melhor, focado na autenticidade e na atenção aos detalhes. Mais do que isso, Ricky tinha uma sensibilidade discreta, que não fazia parte de sua persona pública. Andy falou com carinho de seu humor gentil, seu senso intuitivo de timing diante e fora das câmeras e sua habilidade natural de fazer com que todos ao seu redor se sentissem à vontade. Para Andy,
Essa aparência revelaria um artista muito mais profundo do que a persona descontraída, apresentada nas revistas de fãs. Alguém que realmente se importava com sua arte e com as pessoas com quem a compartilhava. Mais de 60 anos depois, Andy afirma que o legado de Ricky é maior e mais rico do que a maioria imagina. Ricky Nelson não era apenas um ídolo adolescente. Ele era uma alma gentil e bondosa, atenciosa e um parceiro extremamente colaborativo, que deixou uma marca indelével em Rio Bravo e em todos aqueles que tiveram a sorte de trabalhar com ele. Para Andy, o verdadeiro legado de Ricky se caracteriza pelo respeito, talento e humanidade discreta que ele trouxe para as telas. Ela enfatiza o que realmente vale a pena lembrar. Andy também observou que, além de sua ética de trabalho e talento, Ricky tinha um interesse genuíno pelas histórias de vida de todos. Desde um assistente relembrando sua cidade natal, até um membro da equipe discutindo um aspecto específico do trabalho, Ricky queria saber. Seu interesse em ouvir criou uma atmosfera especial no set, que se tornou uma ponte entre a estrela e a equipe, fazendo com que as pessoas naturalmente se aproximassem dele. Para Andy, essas pequenas conversas atenciosas demonstravam uma generosidade de espírito que distinguia Ricky. Ricky manteve um compromisso pessoal com a honestidade, e essas características também refletiam uma mudança cultural que ocorria na época no panorama de Hollywood. De acordo com o historiador de cinema Peter Biskant, esse momento do final da década de 1950 para o cinema americano marcou a geração de jovens atores como Ricky, que começaram a escapar da rigidez do sistema de estrelas controlado pelos estúdios e, em vez disso, vislumbraram uma abordagem muito mais honesta e colaborativa. O desejo de Ricky de aprimorar sua arte e estabelecer uma relação genuína estava em perfeita sintonia com essa nova geração de artistas com os pés no chão. Mas ao olhar para trás, Andy revela uma surpresa que finalmente veio à tona, algo que ela compartilhou pela primeira vez. Em entrevistas recentes, Andy Dickinson se abriu sobre Ricky Nelson de uma forma mais pessoal do que nunca, compartilhando reflexões que vão além das histórias hollywoodianas mais conhecidas. Ela sempre reconheceu o talento e a personalidade tranquila de Ricky, mas somente nos últimos anos falou abertamente sobre a impressão duradoura que ele deixou nela como pessoa. Não era algo que ela sentisse necessidade de destacar antes, mas o tempo aprofundou sua admiração por quem ele realmente era. Uma percepção em particular que Andy decidiu compartilhar foi a humildade discreta de Ricky, que a impressionou mesmo naquela época. Apesar de ser um ídolo adolescente, ele nunca demonstrou ego ou arrogância, encarando o dia a dia no set com uma curiosidade genuína. Andy lembrou que essa atitude fomentou uma camaradagem inesperada entre eles, construída sobre respeito mútuo, em vez do poder estelar que poderia facilmente ter criado distância. Ao revisitar essas memórias, Andy pintou um retrato mais vívido de sua amizade e parceria criativa. Ricky não era apenas um cantor famoso testando as águas da atuação. Ele era um colaborador honesto, que se dedicava ao trabalho e às pessoas ao seu redor com gentileza e elegância. Andy lembrou que essa generosidade e abertura caracterizaram suas primeiras experiências como profissional e permaneceriam para sempre em sua mente como a base de uma dinâmica ideal em um set de filmagem. Andy agora sente que talvez compartilhar essas palavras encoraje algumas pessoas a verem Ricky sob uma luz mais verdadeira. Sua abertura e alegria, na verdade, importavam muito mais do que qualquer uma de suas conquistas. E esse reconhecimento torna seu legado ainda mais completo, para aqueles dispostos a olhar com atenção. Honrar Ricky para Andy, portanto, significa honrar toda a profundidade, graça e humor discreto que ele carregava em cada cena e relacionamento. Qualidades que continuam a inspirar Andy muito tempo depois do fim do trabalho conjunto deles. Num raro momento profundamente pessoal, Andy também relatou um pequeno gesto de gentileza espontâneo que Ricky lhe ofereceu. Entre os dias exaustivos de filmagem, ele deixava bilhetinhos carinhosos ou contava piadas em sua cadeira. Uma maneira discreta de demonstrar que alguém estava cuidando dela, em meio aos rigores das filmagens. Foram esses pequenos gestos de gentileza que Andy guardou com mais carinho ao longo dos anos. Esses atos não foram promovidos por nenhuma história nem vistos na tela. Em vez disso, eram simplesmente o Ricky sendo o Ricky, autêntico, gentil e eternamente afável. Mas até historiadores culturais notaram que a reputação de Ricky por sua genuína cordialidade não terminou com Rio Bravo. Um artigo da Variety de 2023 sobre a carreira de Andy Dickinson afirmou que outros atores que trabalharam com Ricky frequentemente diziam que
Em suas participações especiais e programas de televisão posteriores, ele era uma presença muito discreta, que não deixava a fama ofuscar sua decência humana básica. Da equipe de As Aventuras de Ozzie e Harriet, veio uma lembrança dele, compartilhando sanduíches enquanto conversava com técnicos de som e figurantes sobre suas cidades natais. E essa é a história emocionante por trás da parceria entre Angie Dickinson e Ricky Nelson, em Rio Bravo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário compartilhando seu momento favorito com Ricky Nelson e se inscrever para mais histórias clássicas de Hollywood.